Seja bem-vindo ao programa Organização e Método, Paz com base bíblica e científica. E hoje damos continuidade à nossa série sobre educação dos filhos na era digital. No episódio anterior, conversamos sobre o que é inteligência artificial, onde ela está presente no dia a dia dos nossos filhos e como ela pode contribuir para a nossa formação. Também falamos sobre os seus limites. E hoje nós seguimos aqui a conversa com os nossos queridos professores que nos acompanham nesse episódio. E eu já cumprimento aqui a professora Fernanda, paz do Senhor. Paz do Senhor, Cassie. Professora Camila, paz do Senhor. A paz do Senhor. Professor Werley, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos continuar a conversa retomando o que o Werley trouxe um pouquinho, por isso se você não assistiu o episódio anterior, volte à playlist e assista, porque muitos pais, Werley, eles têm observado que os filhos, não é do ano passado e nem deste ano, mas já fazem uso de diferentes ferramentas digitais para fins escolares, né? Essas ferramentas que têm sido utilizadas, e aí alguns pais estão nos perguntando, né? Elas, sem o acompanhamento, estão levando os filhos a um engano? Eles pensarem que estão produzindo, mas não são eles que estão produzindo, e eles mostram na escola como sendo autores. Como que a gente pode dar uma orientação para os pais de acompanhamento desses usos? As escolas percebem quando um texto vem, né, ou uma busca, e que não é feita pela criança? Muito bom. Quando nós falamos no primeiro episódio, né, anterior a esse, nós falamos sobre que a tecnologia, a inteligência artificial, ela pode ensinar, mas ela não educa. Então aí vem o papel da família em educar. É muito comum, às vezes, algumas famílias acharem, olha, meu filho fez um trabalho em 2 minutos, em 3 minutos, que na minha época eu gastava dias. Precisava ir numa biblioteca, precisava ir em algum local. E acho que aquilo ali pode trazer algum benefício, né, de estar elogiando. Mas nós temos que trabalhar a ideia da honestidade. O aluno, sim, às vezes ele quer trazer um trabalho e o professor que já está acostumado, né, já tem a praticidade de ler trabalho, de ler, ele sabe que aquilo ali não é do aluno. A linguagem é diferente. Isto. E quando a gente fala, olha, isso não é seu, não é para prejudicar o aluno, mas eu prefiro que um trabalho seja um trabalho, né, um pouco mais simples, mas feito por ele, do que um trabalho elaborado, né? Então nós temos que entender que a inteligência ela não pode trazer o hábito do engano. Ela não pode, né? Nós sobretudo, somos servos. Como a palavra diz, né, em Filipenses, fala sobre o aspecto, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama, né? Tudo que há virtude e se há louvor, nisso pensai. Então nós temos que pensar nessa questão de que nós, de um trabalho mais simples, nós somos servos. Que nós estamos falando aqui e você precisa, aos familiares, passar isso para os filhos. Mas o Senhor se agradaria desse trabalho? Foi você que fez? Não, eu usei como uma fonte, ferramenta, eu tenho a minha pesquisa. Aí tudo bem, mas colocar aquilo que não é dele, nós classificamos como uma mentira. E os nossos filhos, eles precisam entender que isso não agrada ao Senhor. É por isso, né, que no livro Educação dos Filhos na Era Digital vai abordar alguma coisa que há os valores, né, e que a tecnologia ela tem um limite. Os filhos eles precisam entender que tudo há um limite. Eu não posso pegar qualquer coisa e chegar para o meu professor muito feliz e achar que eu fiz, que eu sou esperto. Precisa dessa clareza do certo e do errado. Isso, né? E infelizmente às vezes alguns professores, para não ter um certo contrito, olha, deixa, mas aquilo ali traz um prejuízo para a criança, traz um prejuízo para o adolescente, traz um prejuízo para tudo, né? Uma pesquisa em uma universidade, em Stanford, em 2023, mostrou que a utilização, aí a gente bate na tecla da inteligência artificial, né, usando só isso nos trabalhos escolares, mostrou que mais de 68% dos adolescentes dependem exclusivamente disso, mas eles tiveram um prejuízo no aprendizado. Eles vão ter um prejuízo. Então, ou seja, a tecnologia ela trouxe os benefícios, mas o mau uso, sem honestidade, não trouxe raciocínio, não trouxe senso crítico. Werley, só pegando aqui um gancho do que você falou, não só da inteligência artificial, aquilo que a gente disse no episódio anterior,
essa tecnologia ela já está presente há muito tempo. Então, até aquela busca no Google, aquele filtro de alguma coisa que a gente está buscando ali, de algum assunto, de algum tema, já está ali. E se a criança não é orientada, né, seja na escola ou em casa, que ela precisa abrir aquele site, que ela precisa ler, que ela precisa saber a fonte, que ela precisa olhar mais de um site, né? Eu tenho uma vivência na escola com crianças de ensino fundamental que quando eu levo eles no laboratório para fazer uma pesquisa, eu tenho que muitas vezes, para a maioria, ensinar e dizer para eles, olha só, não é essa a amostra do site que você vai pegar. Não é só o primeiro para terminar e talvez ir jogar, né? Que é o auge para eles num dia de escola, né? Em casa talvez não vá ter necessariamente isso. Eu falo, você tem que abrir 1, 2 sites, ler, você vai achar coisas mais interessantes, vai expandir. Entra na questão da interpretação. A inteligência artificial ou outros recursos tecnológicos não necessariamente vão te dar essa capacidade de interpretação. E hoje o que eu vejo muito na minha vivência em sala de aula, eu esbarro nisso. As crianças têm chegado ou têm ficado cada vez mais com essa dificuldade, com esse bloqueio no interpretar, né? Aí, saindo um pouquinho, né, às vezes o tecnológico, mas que também é uma realidade, às vezes você pega o livro, tem um enunciado e ele não sei o que é para fazer. Eu falo, lê aqui. Né? Então, assim, essa capacidade humana, não há tecnologia nenhuma que vai substituir. Então, a gente tem que ter essa visão de as crianças precisam ser orientadas o tempo todo mesmo. Não é porque aquilo ali é meio que autodidata, né? Você joga ali, se você sabe digitar, se você sabe gravar um áudio, você já consegue usar. Mas ainda assim precisa passar pelo crivo de alguém mais experiente, precisa de um monitoramento para que aquela criança, aquele adolescente, né, criança principalmente, né, o intermediário, não fique à mercê de usar e chegar para ele tudo de forma sem filtro. Pronta. Forma pronta, né, mas sem um filtro e que ele se coloque num lugar de eu não preciso pensar. Eu faço rápido, eu já estou livre. Como se fosse um fardo pensar, escrever, Sim. interpretar. Né? Criar, né? Exatamente. E tem aquela pergunta básica, né? O que você aprendeu com isso? Sim. Leu, agora guarda o computador, guarda o celular, agora ensina para sua família. Explica. Eu gosto muito quando a gente vai fazer alguns trabalhos, alguns simpósios, algumas coisas com os alunos, que as famílias chegam e falam, olha, hoje eu não aguento mais, o meu filho apresentou para mim o tempo inteiro, ele tá com medo, mas isso é bom. De saber diálogo. Que, por mais que ele pesquisou, por mais que ele utilizou de diversos mecanismos de pesquisa, ele apresentou do jeito dele. Às vezes equivocado, mas a gente valoriza o fato de estar ali. E a gente fazia isso. Nós somos mais experientes, para não dizer que somos mais velhos. Nós usávamos isso. Quantas vezes o professor mandava você fazer um resumo, e aí você escrevia como a figura ao lado, e no seu resumo não tinha nenhuma figura, mas porque a gente tinha esse costume, já é humano, né, de você querer copiar as coisas, mas sem ter o senso crítico. Então, essa pergunta, as famílias fazem essa pergunta, o filho fez a pesquisa, fez em 2 minutos? Ótimo. Agora explica para nós o que você aprendeu. O que você aprendeu ali hoje? O que você descobriu sobre isso hoje? Essa é uma experiência que teve com alguns adolescentes da nossa igreja. Foi uma pergunta, um ungido solicitou que buscasse a Trindade. Era uma pergunta relacionada à escola bíblica. E eles, não sei o que deu neles ali, foram buscar no ChatGPT. E aí a resposta é, não temos informações sobre isso. E eles acharam que ia ter a resposta. Aí chegaram para mim e chamaram, a gente não sabe a resposta. Eu falei, por quê? Não, procuramos aqui, não achou. Eu falei, agora leia, ora que o Senhor vai revelar. Aí vem aquilo que é o limite, né? É o limite. A revelação, ela não é encontrada na tecnologia, na inteligência artificial. A revelação é aquilo que é a experiência do homem com o Senhor. Aí foi interessante que um senhor, um obreiro simples, que não fazia ideia do que é a tecnologia, né, o celular, ele trouxe a resposta, a Trindade está aqui. Eu falei, aí, ó, há um limite. Existe um limite daquilo que o Senhor quer te ensinar, daquilo que o Senhor quer te dar uma experiência e aquilo que você acha que é muito fácil. Então, o fato de entender o que eu aprendi sobre isso na escola e o que o Senhor quer me ensinar com isso é na igreja. A gente tem que saber sempre ter esse questionamento com os nossos filhos. Esse imediatismo, né, é característico desse tempo, dessa era digital. Então tudo está a um clique. E aí é onde a gente entra aí para trazer esse equilíbrio para eles, né, a nós que somos servos, aos nossos filhos, orientar e dizer, não é assim. Tenha calma, as coisas precisam ser construídas, independente do uso da tecnologia ou não, ou quais tecnologias, quais ferramentas, quais recursos você vai usar ou não.
Isso é muito interessante, porque não se trata de um saudosismo para que nós nos voltemos apenas para as bibliotecas e valorização apenas de um modo de estudo, mas de um uso tático, estratégico, né, daquilo que realmente nos ensina conhecimentos, experiências novas, especialmente habilidades de comunicação, de síntese, de apropriação. Então aqui eu achei muito engraçado, porque qual é o mais rápido a fazer? Procurar no ChatGPT, porque ele tem um resumo. Exatamente. Então ele tem um resumo de uma série de referências, né? E aí os irmãos bem disseram, né? A gente passou por um estudo mais exclusivo com a biblioteca, um estudo mais também relacionado com diferentes sites que apareciam no Google, e às vezes eles também eram apropriados com cópia. E agora nós temos a inteligência artificial e alguns recursos que fazem sínteses nem sempre verdadeiras. Então, tão importante quanto o Erle bem colocou, né, como a figura que está ao lado, era feito um resumo um pouco sem sentido, hoje, se nós não supervisionarmos, também vai continuar sendo feito. E aqui o Erle trouxe uma sugestão muito importante. Pergunte o que você aprendeu com esse resumo, né? Para os meus alunos, eu me lembro assim, eu peguei, né, educação básica, então tinha essa coisa do site todo copiado, e no ensino superior tinha resumos que eu falava, foi você que fez. Aí eu comecei a me inscrever em todos os sites, passei direto, decorei, já colei, porque aí eu ia ter ia ter um background dali, né? Falei, olha, gente, eu acabei de identificar aqui que nesse site tem um plano de aula igual ao seu. Aí eles falavam assim, professora, mas é porque tá tão bom que me representa. Então, tem desculpa para todas as coisas. Os nossos filhos também têm tudo na ponta da língua. Nossa, o texto tá tão bom que me representa, mas o que está em jogo é o modo como nós estamos estimulando eles a aprenderem a estudar, inclusive. Na minha casa, eu gosto de perguntar para os meus filhos assim, qual conceito você está estudando? Me explica o conceito. Agora me explica o modo de uso desse conceito na sua vida prática. Então, isso já desequilibra, né, de uma resposta muito técnica, muito sem sentido muitas vezes, que está presente apenas, né, em algum site, sem nenhum tipo de apropriação para a vida, né, dos estudantes. Então, como o Erle colocou, fazer perguntas sempre ajuda, né? Ajuda os nossos alunos, ajuda os nossos filhos também. Exatamente. Aqui em Romanos 12:2 fala assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós precisamos acompanhar. A gente não pode deixar aquilo que a gente estava falando até antes aqui, né? Precisa haver um acompanhamento. Nós que somos servos, nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo, nós temos a direção. Por quê? Entra a questão da honestidade, entra a questão dos nossos filhos entenderem que eles precisam se desenvolver de uma maneira saudável, que não pode ter excessos, né? O equilíbrio. Até voltando nessa questão do que você aprendeu, que você falou ali, né? Que é importante. Eu faço alguns estudos dirigidos com os meus alunos ali, né? Tento explicar para eles, lógico que eles são quartaninho, né? Mas falo, galera, eu quero que vocês leiam. É importante que vocês vão aprender aqui, ninguém vai tirar de vocês. E eu faço as perguntas, então não tem no ChatGPT, né? E aí uma aluninha veio, inclusive, até da obra, ela olhou para mim com uma carinha, eu falei, tá, ela leu a resposta dela toda feliz, termos que era do ensino médio para lá, ela no quarto ano, eu falei, tudo bem, mas essa palavra tal quer dizer o quê? Tal palavra quer dizer o quê? Aí fui perguntando, ela foi ficando assim, falei, você copiou da internet, né? Ela, copiei, tia. E aí eu peguei aquilo ali, expliquei para eles. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de orientar o tempo todo. E a gente tem que correr, né? Caminhar junto com eles, porque a cada hora chega uma nova tecnologia. Eu mesma, como professora, né? Meu filho é bebê ainda não tem essas coisas, mas meus alunos eles estão com uma trend, estão com alguma coisa e fazendo alguma coisa, e eu falo, o que está acontecendo aqui? Não, tia, de tal lugar. Aí vai eu sentar lá e procurar, e estudar aqui, porque eu preciso estar sempre à frente no sentido de quê? De orientá-los. Né? Então, eu acho que a questão do educar dá trabalho, e esse trabalho
está ali também acompanhar. Essa palavra eu acho que hoje ela vai permear muito aqui. Precisa de um acompanhamento, precisa de orientação. A gente não pode deixar que eles façam do jeito que acha que está certo e pronto, né? Transformar isso que não está certo numa verdade absoluta. Não, eu fiz, é isso mesmo, tá aqui. E o professor tem que aceitar, ou o pai, né, não vai ter trabalho, porque aí o filho fez em 2 minutos, como a Ellen falou, né, Ellen? E aí tá tudo certo, já pode fazer outra coisa, já tá liberado para outra tarefa. Então, o acompanhar e trazer esse entendimento de que não pode ser feito dessa forma, precisa haver uma ordem para tudo, é muitíssimo importante. Uma outra questão sobre o acompanhamento, Camila, que nós precisamos fazer aos nossos filhos é que há muitos estudos no campo hoje das ciências sociais, das ciências humanas, que têm chamado a nossa atenção, pais, mães, sobre os impactos emocionais e comportamentais que o uso da tecnologia tem causado nas crianças e nos adolescentes, sobretudo quando há um excesso da exposição a conteúdos, né? Conteúdos, sim, que são personalizados por algoritmos. Então, quanto mais ele vê, mais vem. Ele entrega mais daquilo. A mais entrega, né, desses conteúdos. E muitas crianças estão tendo, né, seus pensamentos moldados por isso. Uma mudança de comportamento. Até muito mudança um condicionamento, né? Um condicionamento sobre isso também. Então, como que a gente pode, assim, porque os pais têm nos perguntado, e aí o nosso papel sobre instruí-los é quais são os principais riscos de dependência, de comparação social ou de distorção de valores que tem sido causado por esses conteúdos, né, gerados nas redes sociais pelos filtros, né, por um desenho perfeito, uma adolescente perfeita, um adolescente perfeito, né, uma criança. De roupas, de acessórios, são muitos, a abrangência é grande, né? A frustração também, você falou de questão emocional, a frustração é algo também muito presente, porque eles não se conformam em ter que fazer de outra forma. Eles querem o rápido, eles querem daquele jeito, eles querem, muitas vezes, né, o youtuber falou tal coisa, disse tal coisa, tal curiosidade, tal receita, a gente vê questões aí no jornal o tempo todo até, de questões que trazem risco para a vida humana mesmo, né, reproduzindo, enfim. Então, a frustração também é algo que a gente precisa acompanhar para que ela não seja da forma que está acontecendo, né, que destrua, né, as nossas crianças, intermediários, adolescentes. Costumo dizer, às vezes, sala de aula ou reunião de pais, né, professores, eu costumo dizer que, às vezes, aquilo que é óbvio, aquilo que é o básico, ele precisa ser falado. Às vezes, não, mas meu filho sabe disso, que ele não precisa se comparar àquilo que está na internet. Mas você já falou? Já teve esse diálogo? Aí volta naquela primeira conversa do episódio anterior que nós tivemos sobre o fato de educar. Porque a criança, principalmente a criança, o adolescente, ele vai estar em cenário ali que às vezes ele vai ver colegas, amigos que não são servos, não estão tendo essa orientação de fazer trabalhos até melhores do que o dele. Infelizmente pode ocorrer um falta, um outro de ter uma crítica do professor, alguma coisa relacionada ao trabalho dele. Então a família precisa estar próxima ali e educar nesse aspecto. E mostrar como que a inteligência artificial pode ser algo positivo. Por exemplo, nós tivemos alguns cultos que a mensagem que foi pregada em língua portuguesa é que a inteligência artificial conseguiu transmitir para outros países. Como que é algo que... A tradução, isso. Como que é algo se você mostrar, mas aí tem que mostrar ao adolescente, à criança que infelizmente pode levar a uma dependência emocional, porque às vezes aquilo que é postado, eu falo muito com os meus alunos que estão se preparando para o vestibular, às vezes eles veem uma pessoa, né, olha, a pessoa estudou o tempo todo, aí falei, olha, quem está estudando não posta. Ele não tem tempo de fazer tudo aquilo. Coloca uma coisa na sua cabeça. Não, mas professor, fulano estudou 8 horas. Ela não teve tempo. Quem está estudando, nós que já passamos e ainda passamos por isso, sabe que... Então, o adolescente ele precisa disso. Mas às vezes nós, como os pais, mas ele sabe. Não, mas ele quer ouvir. Como a gente sempre fala, né? O Senhor, ele sabe das nossas necessidades, mas ele quer ouvir de nós. Olha, minha necessidade é essa, meu problema é esse. E nós precisamos passar isso para os nossos filhos também. Olha, eu sei que você sabe, mas não se compara. Talvez você, pai, mãe, né, responsável que está ouvindo, nunca falou isso com o filho. Será que você está se comparando na internet? Será que eles estão apresentando uma vida mais feliz, uma vida diferente, que você acha que aquilo ali é uma realidade, mas é bíblica? Não é. Então nós precisamos sempre
ter esse diálogo. A gente sempre fala isso, né? A tecnologia, eu sempre falo isso nas pregações, é que é semelhante à oração, ela não mudou. A oração continua a mesma, é joelhos no chão e orando ao Senhor. Mudou os homens, mudaram as leis, mudaram a forma de comunicação, mas a oração permanece a mesma. E o diálogo familiar precisa ser o mesmo. Às vezes, né, alguém manda um vídeo. Não manda o vídeo, vai lá e mostra. Aqui, vamos assistir juntos, vamos comentar esse vídeo. Mas fica isolado, né? Um no quarto, outro na sala. Aí fica rindo. Por que não vão rir os dois juntos? Por que eles não vão dialogar com isso? Ou se você vê uma reportagem que trouxe um certo, né, olha, fiquei preocupado com uma determinada reportagem, uma situação que o adolescente fez isso, ou que se comparou. Olha, talvez está acontecendo dentro da sua casa, então, mas eu confio na minha filha. Você confia, mas tem que ter o diálogo. Tem que estar falando, olha, isso aqui não é real, isso precisa de ser dessa forma, porque se os filhos eles têm uma confiança nas famílias, eles vão dialogar. Eles vão mostrar como esses adolescentes tiveram confiança em nós e mostraram, ó, nós mostramos uma resposta e a resposta era errada. Eles poderiam esconder, mas ele fez a questão que nos chamou, olha, a resposta que a gente achou aqui, não vai brigar com a gente não, mas a gente pesquisou na internet. Nós rimos ali, conversamos e ensinamos, né? Olha, mas vamos orar. Nós entendemos vocês estavam querendo algo mais fácil, mais imediato. E a professora, adolescente, depois ensinou sobre isso com eles também. Foi muito interessante. A gente falou por isso, né, as aulas no presbitério voltaram para isso aí, para entender que há inteligência humana e aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Excelente. Bom, nosso tempo, infelizmente, está esgotando. A gente vai deixar a continuidade dessa conversa para um próximo episódio. E aqui já fica também o registro. Usar a inteligência artificial tem sido cada vez mais comum. Nós estamos aprendendo a fazer uso de uma forma estratégica, mas acima de tudo, sem perder o relacionamento com a nossa família e também com um modo de estudo que amplie conhecimento de fato para os nossos filhos. Camila, Werlen, Fernanda, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Bom, então nós encerramos mais este episódio. Esperamos por você para o nosso próximo encontro para conversar ainda um pouco mais sobre este tema. E ainda queremos dizer da importância de guardar o coração dos nossos filhos e conduzi-los com discernimento e temor do Senhor, independentemente do recurso que nós temos usado nas nossas casas. O que define o futuro das nossas crianças não é a tecnologia que elas usam, mas os valores que as sustentam, e a verdade que ouvem, e a presença que recebem e a fé que cultivam. Nós lembramos ainda no Salmo 119:105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra do Senhor continue iluminando a nossa casa e as nossas escolhas. O Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus.